E chegamos ao 5º episódio da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen com a introdução do tão aguardado Hakari Kinji, o aluno do 3º ano da escola Jujutsu de Tóquio que estava suspenso desde o começo da história, mas vocês devem se lembrar que ele já apareceu lá na 1ª temporada quando ele foi mencionado pelo Gojo. Tudo bem que o desgraçado não se parece nada com o Hakari, mas eles são sim a mesma pessoa. E agora o homem finalmente faz a sua aparição oficial no arco do jogo do abate. Inclusive parece que ele é dublado pelo Zoro, né? No caso, pelo dublador do Zoro. Então, vamos para mais uma análise completa, dessa vez no episódio 5 de Jujutsu, falar sobre a morte do diretor Masamichi Yaga, entender a sua relação com o panda e os cadáveres amaldiçoados e falar sobre a introdução oficial do Hakari e sua companheira Kirara, não antes de você amaldiçoar o botão do like e ajudar a expandir o domínio desse canal, clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado, beleza? Vamos lá! O episódio 5 abre com o nosso querido Panda, quando ele ainda era um pequeno filhote usando uma chupeta. E a partir disso, a gente passa a entender todo o plot envolvendo o diretor da escola Jujutsu de Tóquio, o diretor Yaga, toda a sua relação com o Panda e como isso terminou na sua morte. A gente descobre que o diretor Yaga desenvolveu uma forma de criar cadáveres amaldiçoados. Ele consegue capturar as informações do corpo de um cadáver para reproduzir as informações da alma daquela pessoa e depois implantar em um objeto inanimado. Ele também diz que é necessário colocar 3 núcleos com almas compatíveis para que o processo dê certo. Dessa forma, dando vida a esse objeto de forma autônoma, como ele fez com o Panda. Ele chegou a fazer também um outro experimento desses para ajudar o Kusakabe, que é um outro feiticeiro que apareceu no incidente de Shibuya e ainda vai ganhar ainda mais destaque mais pro final da obra. Ele ajudou a criar um cadáver amaldiçoado para a irmã do Kusakabe, que teve um filho que acabou falecendo. Então ele usou as informações do filho dela para criar um cadáver com o formato de um bichinho de pelúcia. Mas o Yaga deixa claro que aquele não era de fato o sobrinho do Kusakabe, mas sim algo que tem as informações do sobrinho dele. Mas como a irmã do Kusakabe não estava sabendo lidar com a perda do filho, ele apelou e fez esse pedido para o Yaga. Agora, quanto à verdadeira identidade do Panda, ou seja, a identidade original de quando ele ainda era humano, isso nunca foi revelado na história. A gente até pode teorizar que o Panda também fosse um filho ou algum parente próximo do Yaga, mas isso nunca foi confirmado na história. A única coisa que a gente sabe é que o Panda tem um irmão e uma irmã mais velhos, mas a gente nunca teve qualquer informação sobre eles também. Mas um detalhe que vale ser mencionado é que o Panda é diferente dos outros cadáveres amaldiçoados. A maioria dos cadáveres que o Yaga criou possuem apenas um único núcleo, enquanto o Panda possui 3 núcleos diferentes. E é justamente isso que concede a ele um grau de autonomia ainda maior se comparado aos outros. Isso inclusive é mencionado pelo velho da guitarra enquanto ele interrogava o Yaga na prisão. O velho diz que existem formas de usar a energia amaldiçoada para manipular objetos como se eles tivessem vida própria, mas isso até um certo nível, e que o Panda era algo completamente diferente, já que ele tinha um nível de autonomia ainda maior. Ou seja, além de possuir 3 núcleos diferentes, o Panda não utilizava a energia amaldiçoada do Yaga como combustível. Ele passou a ter e usar a sua própria energia amaldiçoada. Então, mesmo que o Yaga morra ou só ficasse sem energia, o Panda continuaria vivo, como foi o que aconteceu. E outro ponto importante é que esse feito não é resultado de uma técnica amaldiçoada do próprio Yaga. Isso é algo que, teoricamente, qualquer feiticeiro pode aprender a fazer. Por isso, né, o alto escalão tava doido para saber como criar cadáveres amaldiçoados. Enfim, depois de Shibuya, agora com o Gojo preso, o diretor Yaga acaba sendo preso justamente por criar esses cadáveres amaldiçoados e o alto escalão considerar um perigo deixar o Yaga solto, tendo a capacidade de criar um verdadeiro exército completo de cadáveres autônomos, assim como o Panda. Isso inclusive fez com que o Yaga quase fosse classificado como um feiticeiro de grau especial. Mas no fundo, a única coisa que o Yaga queria era satisfazer a própria solidão e ficar rodeado de pequenos bonequinhos de pelúcia ao redor dele. A gente nunca soube
soube muito do passado do Yaga, mas a única certeza que a gente tem é que ele não tinha a intenção de criar exército nenhum. Ele só queria ter alguns amiguinhos ali perto dele. Então quem poderia imaginar, né, que aqueles bonequinhos de pelúcia que aparecem lá nos primeiros episódios da série, que dão um pau no Itadori, né, teriam uma profundidade tão grande assim na história, né? Enfim, agora que o Gojo tinha sido selado, o alto escalão começou a soltar as suas asinhas e uma das coisas que eles sempre quiseram fazer era pressionar o Yaga a revelar a fórmula para se criar cadáveres amaldiçoados. Eles até sabiam da existência do panda, mas como tinha o Gojo na história, eles não podiam fazer nada contra o Yaga. Por isso, o Yaga foi mostrado sendo preso e interrogado pelo Gakugand, mas ele não entrega nenhuma informação naquele primeiro momento. Mesmo sendo solto, Yaga é encurralado por alguns feiticeiros, incluindo o próprio diretor de Kyoto, o Gakugand, que deixa o coitado à beira da morte. Mas antes que ele morresse e levasse as informações para o túmulo, ele decide revelar absolutamente tudo para o Gakugand. E quando o Gakugand pergunta por que diabos ele não contou tudo aquilo antes, quando ele ainda podia sair vivo daqueles ferimentos, o Yaga revela que decidiu passar essa maldição para ele. Ou seja, o Yaga sabia que aquele conhecimento que ele tinha poderia ser usado para o mal e talvez isso acontecesse caso as informações caíssem nas mãos do alto escalão. Por isso, ele evitou contar tudo até o último segundo, mas ele decide passar essas informações para o Gakugand para que o velho decidisse o que fazer com elas. Ou seja, para que o velho da guitarra passasse a carregar essa maldição com ele. Essa foi, ao mesmo tempo, uma forma de atingir o Gakugand, já que ele não tinha como enfrentar o velho diretamente numa luta, mas também uma forma dele próprio se ver livre dessa maldição no momento da sua morte e dessa forma poder morrer em paz. Galera, toda essa parte do episódio foi incrível. Eu acho que as coisas no mangá acabam acontecendo tudo muito rápido e muitas vezes esses acontecimentos, que são muito interessantes, acabam passando batido, e eu fico feliz que o anime ele dê atenção a isso e tenha feito um trabalho de direção maravilhoso contando toda essa parte do episódio. Infelizmente, né, todo esse plot ele foi jogado assim de forma muito repentina e teve aquele cheirinho de filler no mangá. Ou seja, seria interessante se o autor tivesse trabalhado esse plot aos poucos nas temporadas anteriores, talvez até aprofundando mais do passado do diretor Yaga, aprofundando a forma como ele se relacionava com o panda, mas ainda assim, né, foi uma subtrama muito bacana de conhecer, principalmente com a cena final do próprio panda chorando ao ver o seu criador, que era praticamente o seu pai, sendo morto. Inclusive, talvez seja até proposital, né, o autor ele não ter revelado se o panda tinha alguma relação sanguínea prévia com o Yaga ou não, quem sabe sendo até mesmo um filho dele que acabou falecendo. Normalmente, esse tipo de plot, né, esse tipo de coisa costuma ser o filho que morreu e a pessoa tá lá querendo trazer ele de volta à vida. Então, se a gente assumir que o panda era mesmo um filho do Yaga, aí que a cena dele chorando no final fica ainda mais pesada. Já a segunda parte do episódio envolve Itadori e Megumi indo até o clube de luta criado pelo Hakari, o aluno do terceiro ano da escola de Tóquio, ou seja, a mesma escola do próprio Itadori e companhia, que acabou sendo suspenso da escola por ter surrado um superior. Isso foi mencionado, se eu não me engano, lá no volume 0, se eu não estou enganado. O objetivo deles, então, era tentar recrutar o Hakari para que ele ajudasse os outros a libertar Satoru Gojo. Então os dois bolam um plano onde o Itadori vai participar das lutas e tentar atrair a atenção do Hakari, enquanto o Megumi vai investigar pelo lado de fora do prédio onde acontecem aquelas lutas. Nisso, a gente descobre que o primeiro adversário do Itadori será o panda. Galera, nessa hora eu fiquei meio perdido, sabe? Eu só consegui me perguntar o que diabos o panda estava fazendo ali, sendo que ele estava chorando pelo Yaga no começo do episódio e até onde eu me lembro, ele não sabia que o Itadori e o Megumi tinham o plano de tentar recrutar o Hakari. E quando eles se encontram, parecia que o panda já sabia de tudo, né? A não ser que eu tenha perdido alguma pequena informação ali, alguma pequena conversa por telefone, quem sabe disso tudo sendo passado para o panda. Então, de qualquer forma, esse é mais um motivo para todo esse plot da morte do Yaga ter parecido um grande filler, mesmo sendo parte da história. A gente ter visto o panda chorando pela morte do Yaga e logo depois ele aparecendo lá no clube da luta do Hakari e participando da luta contra o Itadori e basicamente
ficando por isso mesmo. Enfim, toda a animação da lutinha entre o Itadori e o Panda foi muito bem feita, toda a coreografia de luta, apesar deles só trocarem uns soquinhos de leve, ainda assim foi muito bem feita, e isso foi o suficiente para atrair a atenção do Hakari. Depois, toda a conversa entre o Itadori e o Hakari também foi muito bacana, principalmente pela direção nessa parte do episódio. O anime escolheu deixar toda aquela cena acontecer num único enquadramento, enquanto os personagens se moviam pela cena, conversando, mexendo braço e perna ali, né, se movimentando, coçando a cabeça, mexendo no cabelo, enfim, indo pegar uma bebida e tudo mais. Cara, mesmo essa sendo uma cena simples de diálogo, ela conseguiu ter uma fluidez absurda e conseguiu ser muito mais bem animada do que qualquer episódio dessa última temporada de One Punch Man. Cara, eu até triste, né? Parece que eu tô falando de um amigo que morreu, coitado. Eu fico até triste de mencionar a terceira temporada de One Punch, então esquece. E um outro detalhe é que até aquele momento o episódio ainda não tinha revelado o rosto do Hakari por completo. Vocês repararam nesse detalhe? Então é como se o anime fosse revelando personagem aos poucos pra gente, e a última coisa que ele revela é o rosto do Hakari quando a negociação começa a dar errado. Mas enfim, né? Durante a conversa, a gente descobre muito da personalidade do Hakari, da forma como ele enxerga o mundo, dos sonhos e objetivos dele pro futuro e etc. A gente descobre que ele é um cara mega apaixonado por tudo que ele faz, que ele valoriza pessoas que são movidas por essa mesma paixão, né? Por uma paixão muito grande, e como ele quer usar essa paixão das pessoas para conquistar ainda mais influência e poder nos seus negócios. O Hakari tem como objetivo conseguir legalizar o seu clube de luta para expandir os seus negócios, e ele acredita que toda essa instabilidade que está acontecendo no mundo Jujutsu possa acabar beneficiando a ele. E o mais engraçado, né, é que a primeira coisa que o Hakari fala pro Itadori é se ele acredita que é possível ganhar 1 milhão de ienes trabalhando tipo 1 hora por dia. Nessa hora, eu já pensei que o Hakari ia tentar vender um curso de trade ou aposta pro Itadori, mas apesar dele não tentar vender nada pro Itadori, ele tava falando justamente sobre isso, né? Sobre a paixão e a sede de vontade das pessoas quererem mudar de vida, e como várias delas apostam muito alto para isso. E basicamente tudo para ele é relacionado a apostas, inclusive também a sua técnica amaldiçoada. Enfim, toda a conversa parecia caminhar bem, até que o Itadori comete uma gafe dizendo que não conhecia esse tal de Satoru Gojo. Esse tal de Gojo? Não, nunca ouvi falar. Eis que o Hakari responde que qualquer feiticeiro conhece o Gojo e já começa a perguntar se ele estava ali a pedido da escola de Tóquio. E como o Itadori não consegue mentir pra ninguém, ele só fica lá com uma cara de bunda num silêncio absoluto até que o Hakari vai pra cima dele e o episódio termina com o início da luta entre os dois. A gente até vê o Hakari usando muito brevemente os seus poderes, né? Invocando umas portas de trem pra tentar prender o Itadori, que quando eu li isso, na época do mangá, parecia um poder super aleatório, mas tem tudo a ver com o que o Hakari vai mostrar daqui pra frente. Além disso, também tivemos a introdução da linda da Kirara Hoshi, que é outra estudante do terceiro ano, e a gente pode deduzir que seja a namorada do Hakari, dada a intimidade deles dois, né? E quanto aos seus poderes, a Kirara também vai revelar mais deles no episódio da semana que vem, mas se você ficou atento durante o episódio, você vai pegar várias dicas que já entregam boa parte do conceito dessa habilidade, né? Por exemplo, vocês vão perceber que a porta do terraço do prédio onde as lutas acontecem tem a marca de uma estrela escrito Gakrux. Essa é uma dica fundamental para entender a técnica amaldiçoada da Kirara e por que o Panda simplesmente não conseguia se aproximar daquela porta, independente do quanto ele tentasse correr na direção dela. Ele inclusive compara essa técnica com o infinito do Gojo, em que você nunca consegue se aproximar do alvo. Mas adiantando um pouco para vocês, o poder da Kirara tem a ver com estrelas. O próprio nome dela entrega isso, já que ela se chama Kirara Hoshi. Hoshi, no caso, significando estrela em japonês. Existe também aquela marca, aquele desenho de uma estrela na porta do terraço, Grakux sendo o nome de uma estrela, ou no caso de uma constelação, agora eu posso estar enganado, e até os piercings no rosto dela tendo o formato de uma constelação. Então a técnica dela tem tudo a ver com esses elementos que aparecem durante esse episódio.
Enfim, um episódio mais tranquilo, mas ainda assim bem gostosinho de acompanhar. Nos próximos dias eu vou lançar um vídeo dedicado inteiramente ao Hakari, explicando toda a sua história e a sua técnica amaldiçoada, principalmente a sua expansão de domínio, a mais complexa de toda a obra. Então lembra de deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!